Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Menino e meninas que estão aí me ouvindo no programa Portas Abertas, nós chegamos para aquele momento que você fica esperando, porque você sabe que vem fogo do céu, vem uma palavra de ensinamento, de encorajamento, ou mesmo uma palavra de exortação, ou mesmo algo que Deus quer ensinar você. Mesmo você que já está sentadão aí no banco de igreja há muitos anos, eu creio que tudo que vem de revelação do Senhor é bom, é agradável a nós, né? E eu não sei, mas eu sou assim. Cada pregação eu aprendo de uma forma diferente. Cada pregação toca o meu coração de uma forma diferente, né? Então, quando eu vou, às vezes, numa determinada igreja, que o pastor começa com um culto de evangelização, eu sei que muita gente fala assim: ai, isso não é para mim, eu já conheço. Eu te garanto que se você ouvir com os ouvidos abertos, com ouvidos do coração, eu tenho certeza absoluta que você vai entender que também é para você. Não é porque nós somos salvos que nós temos que ter aquela arrogância de achar que a pregação não é para nós. Desde que nós estamos na igreja, desde que nós estamos convertidos, desde que nós recebemos Jesus, nós temos que ter consciência de que toda palavra pregada, falada, é para nós. E nós, antes de trazer o Café com Fé aqui, quero fazer, não é um ritual não, tá? Antes eu não fazia isso, eu fui tocada, porque tem pessoas que às vezes se alimentam da palavra, mas não digere aquela palavra. E o Espírito Santo me levou a orar por essas pessoas, para que caia em terreno fértil, que caia na mente e ela possa produzir fruto para outras pessoas. Então por isso que eu oro, tá bom? Pai amado, misericordioso, eu estou diante de Ti, Senhor meu Deus, de onde eu nunca saí. Eu estou nesse momento no Santo do Santo, Pai, clamando, pedindo, agradecendo em primeiro lugar por estarmos aqui e temos a oportunidade de trazer a Tua palavra, Pai, através do Espírito Santo, através, Senhor, dos ensinamentos que o Senhor nos dá. Pai amado, misericordioso, eu peço que irmãos e irmãs, meninos e meninas, os nossos ouvintes, se te conhece ou não te conhece, se são filhos ou criaturas, o Senhor morreu por todos. Eu peço e clamo a Ti, que eles possam ouvir e entender a palavra, que eles possam entender que mesmo aqueles que já são antigos na Tua palavra, nas Tuas promessas e conhecem a Ti, mesmo eles precisam de revelação, precisam de ensinamento. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por me usar. Muito obrigada por permitir que eu esteja aqui. Toda pequenez que eu sou. Eu sou uma partícula, Senhor, nesse universo todo. E
mesmo assim o Senhor me contempla, mesmo assim o Senhor me ama, mesmo assim o Senhor me usa. Obrigada, meu Pai, obrigada. Eu tenho a minha vida à sua disposição para fazer a tua vontade. Todo o Senhor que nos serve, eu sei que é o Senhor que limpa. Obrigada, obrigada, no nome de Jesus, obrigada. E que possa cair em terreno fértil para esses meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Amados, deixa só eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o som, tá? Deixa só eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho a música do fundo. Tá bom? Eu creio que deve ter melhorado, para que você não preste atenção na música do fundo, mas que você preste atenção na palavra que será ministrada aqui. Amados, nós estamos no Café com Fé número 220, do dia 5 de fevereiro de 2022, no programa Portas Abertas número 240. Amados, meus queridos, eu quero que você compreenda que tudo o que é trazido aqui, tá? Tudo que é trazido aqui é o Espírito Santo que permite, é o Senhor que me usa. E o tema hoje é: qual o verdadeiro evangelho? Oi! Eu creio que você já deve ter se perguntado também, né? Sabe por que eu trouxe esse tema, amados? Porque eu estava orando e Deus me revelou que nos dias de hoje há muita confusão no meio evangélico. Muito! Nós não podemos negar que são muitos pregadores, né? Nas televisões, nos rádios, nas igrejas. E muitos tentam convencer as pessoas com seu estilo e suas convicções. Eu não sou diferente. Eu estou aqui trazendo uma palavra para você, que eu espero que caia como semente. Mas, diante de tantas vozes que falam sobre a Bíblia, uma pessoa essa semana me perguntou: como eu posso saber se o evangelho que é pregado na minha igreja não é falso? E isso mexeu comigo. Isso mexeu muito comigo. Eu estou tendo a oportunidade, por causa do programa, por causa da palavra, de falar com muita gente. Eu falo com pastores, eu falo com ministros, eu falo com mestres, eu falo com presbíteros, com diáconos. Gente, eu tenho falado com muita gente. E eu vejo que às vezes as dúvidas vêm até de pessoas com um nível elevado dentro da igreja. Sabe, amados? Né? E há um grande número. Eu quero que vocês entendam isso. Vamos lá. Há um grande número de pessoas, presta atenção, vendendo gato por lebre, vendendo um evangelho falso, um evangelho que não é verdadeiro. Isso é apresentando um evangelho falsificado ou diluído. Para quê? Para agradar as multidões. Então, amados, nós precisamos recorrer às Escrituras para não comprar gato por lebre, para não ser enganado com o evangelho falso, com o evangelho falsificado. Agora, como você pode saber se o evangelho que é pregado na sua igreja não é falso? Ou mesmo naquele que você escuta na rádio, naquilo que você escuta nas televisões, né, na TV. Eu tenho uma fórmula. Eu brinco que é uma fórmula matemática. O caminho correto é comparar o que você ouve na sua igreja com o evangelho que foi pregado por Cristo e explicado pelos apóstolos nas Escrituras. Amados, não tem outra forma. E é importante observar o que está registrado na Bíblia, pois somente a Bíblia oferece o autêntico evangelho. Sabe, quando as Escrituras elas são deturpadas,
surgem os falsos evangelhos, os ensinos que são contrários ao padrão bíblico. Então, queridos, eu gostaria de tratar rapidamente com você sobre alguns ensinamentos contrários à palavra de Deus, que geram falsos evangelhos. Então, eu ensinando para você o que é contrário à palavra de Deus, eu creio que você vai saber se na tua igreja está sendo pregado correto ou não correto. Eu sei que após esse estudo, vários pastores virão aqui no meu WhatsApp e alguns chegam a me xingar. Alguns chegam a brigar comigo. Irmã, quem te deu autoridade para falar dessa forma? Quem me deu autoridade foi Deus. Foi o poder do Espírito Santo. Eu estudei. Eu fiz seminário, eu fiz ali, entendeu? Fiz teologia ali. Mas isso para mim é nada diante do poder de Deus, diante daquilo que eu tenho revelação de Deus. E então eu acho que a autoridade vem do alto. A autoridade vem do alto. Eu vou falar aqui novamente. Eu estou há 2 anos com esse programa. O meu pastor nunca ligou para mim para encorajar ou desencorajar. Nunca. Pelo contrário, ele enviou, foi um emissário dele na minha casa para dizer para mim que eu não tinha autoridade e nem poder para estar aqui ministrando a palavra para vocês. Mas quem me levantou foi Deus, não foi o homem. E eu peço que Deus tenha misericórdia desse pastor. Eu peço. Porque da mesma forma que ele me enviou, ele envia você. Por isso que você tem que prestar atenção nos ensinamentos, tá bom? Eu tô falando um pouco mais devagar, porque essa semana falaram para mim que eu corro muito. Eu corro quando eu vejo que já está terminando o nosso tempo, então eu corro para não deixar para outra vez a palavra. Mas hoje eu prometo que eu irei devagar, o nosso estudo hoje é pequeno, não é grande não, tá bom? Em primeiro lugar, eu falei que estaria alguns ensinamentos contrários à palavra de Deus, que geram falsos evangelhos. Em primeiro lugar, eu quero dizer sobre qualquer ensinamento. Amados, eu quero que você interprete de forma correta o que eu vou falar aqui e que você abra bem os ouvidos do seu coração. Porque se você ouvir somente com os ouvidos humanos, você vai achar que essa jornalista é louca. Mas eu vou falar. Qualquer ensinamento que promete saúde física perfeita nesta vida como resultado da salvação em Cristo é um falso evangelho. Irmã Miriam! Sim, amados. Qualquer ensinamento que promete saúde física perfeita nessa vida como resultado da salvação em Cristo é um falso evangelho. Jesus nunca prometeu que os seus seguidores ficariam livres de qualquer problema de saúde e teriam saúde garantida. O crente, amados, presta atenção aí, o crente também sofre de câncer, tem hepatite, pneumonia, tem Covid, morre de Covid. E se não for ao médico e tratar corretamente, pode morrer dessas doenças. Cristo pagou o preço porque o nosso maior problema era o pecado e não doenças físicas. A sua morte em favor do pecador serviu como livramento da condenação do pecado. Ele cura doenças também, calma aí que eu chego lá. Então, se você está ouvindo um evangelho que promete libertar você de seus problemas de saúde, instantaneamente, tome cuidado, porque este é um falso evangelho. Torno a falar, este é um falso evangelho.
Eu não quero dizer que não há milagres, não. E que não haverá cura de doenças, amados. Eu quero que você não seja ignorante. Tanto que em Isaías 53 diz que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades e dores. E o próprio Jesus disse que poderíamos fazer obras maiores que as dele. Portanto, queridos, cura existe sim. Mas cuidado ao pensar que crentes não ficam doentes. E quando você vê um crente doente, você entra em acusação. Não está na palavra de Deus. Olha, ele está fora. Que pecado será que ele tem? Amados, nós temos cristãos que morrem de determinadas doenças e exercem fé no Evangelho e acreditam que Deus pode curar. Mas centrar apenas na cura é um falso evangelho. A cura é uma consequência do centro, que é Jesus. Outra coisa que eu preciso alertar aqui é que Jesus não centrou seu ministério somente na cura. Houve libertação, orientação e alerta. Então, amados, o Evangelho tem de ensinar que há cura, mas também pode não haver. Porque quando nos entregamos verdadeiramente nas mãos do nosso Deus, nós falamos, faça a sua vontade. Queridos, a vontade de Deus não se limita à vontade, desejo e olhar humano, não. O Senhor não derrama a sua vontade sobre nossas vidas da maneira que eu quero, e sim como Ele quer. A oração modelo que Jesus nos ensinou foi essa: venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Queridos, então um culto aos milagres, tudo gira em torno de sinais, prodígios e curas. Há problema nisso? Claro que sim! O Senhor Jesus, quando andou na terra, ele ficou o tempo todo curando os enfermos e fazendo milagres? Não! Ele ensinava, pregava e curava nessa proporção. Você quer um motivo bíblico? Cultura cristã, Mateus capítulo 4, versículos 23. E Mateus capítulo 11, versículo 1. Eu só não leio para vocês para poder, que a gente tem pouco tempo aqui. Ele ensinou mais que pregou, e pregou mais que curou. Ó, Jesus ensinou mais do que ele pregou, e pregou mais que curou. Além disso, pregar o evangelho não é pregar milagres, não, pois estes são o efeito da pregação do evangelho. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Por isso, amados, a hierarquização que Deus estabeleceu para os dons do Espírito, os milagres e curas aparecem depois de apóstolos, profetas e doutores. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28. E um outro ensinamento que eu mostro para você, que é um evangelho falso, é a teoria da prosperidade. Sabe por quê? Não valoriza a graça do Senhor Jesus, posto que promove, né? Posto que vem um culto antropocêntrico, centrado nas necessidades humanas. Sabe, queridos, as pessoas que estão pregando, falando, correndo atrás de pastores pela prosperidade, elas não frequentam os cultos primeiramente para adorar ao Senhor, e sim para receberem bênçãos, como se Deus fosse aquele bom velhinho do Polo Norte, sabe o Papai Noel, que nem existe. Gente, Deus abençoa o seu povo, mas o nosso culto deve ser
cristocêntrico. O que é um culto cristocêntrico? É em adoração e louvor a Cristo. Embasado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu tenho que falar novamente da oração modelo. Ela não começa com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha como começa a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, Mateus capítulo 6, versículo 9. Queridos, não é pecado ao cristão desejar ter posses e riquezas, não. Mas sim se aproximar de Deus para obter todas estas coisas. E focar somente nelas. Sabe, amados, o centro tem que ser Jesus e a palavra que Ele nos ensinou. Porque senão contraria o que diz a Bíblia acerca do reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Queridos, ao enfatizar apenas e tão somente que o crente deve ser próspero nesta vida, nós estamos invalidando o Evangelho. Nós estamos ali selando e validando um Evangelho podre, um Evangelho errado. Deus faz próspero os seus filhos, sim. Está escrito em Salmos capítulo 1, versículos 26 e 37. Mas um crente que só pensa em dinheiro e bens materiais está longe de agradar ao Senhor Jesus. Então é um evangelho falso. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 20. E Efésios capítulo 5, versículo 5. Não fique triste se você não anotou, você vai receber a gravação desse programa. Primeiro nós temos a reprise amanhã, mas você vai receber a gravação desse Café com Fé para te edificar mais ainda. E eu tenho que falar também de um outro falso evangelho. Qualquer ensinamento que nega a realidade do céu e do inferno é um falso evangelho. Satanás, amados, quer enganar, se possível, até os crentes. E como tem enganado o crente, viu? E como tem enganado o crente, esse maldito. E como tem enganado o crente. Parece que crente gosta de ser enganado por Satanás. E muitos hoje acreditam nesse ensino errado. Agora, eu quero te trazer à luz para que a gente observe o que Jesus ensinava. Daí nós vamos perceber que ele falou várias vezes sobre o inferno como um lugar real. Tem crente que não acredita no inferno. Não é uma ilusão ou invenção de alguém. O inferno é um lugar de tormento para todos aqueles que rejeitam a salvação pela fé oferecida por Cristo. Vocês lembram que Jesus contou a história do rico de Lázaro para mostrar a situação do homem que morreu confiando em suas riquezas? Como que ele estava? Em tormento nesse lugar chamado inferno. Então, amados, se você está ouvindo em sua igreja que o inferno é aqui mesmo, tome cuidado, porque este também é um falso evangelho. Eu tenho certeza que tem crentão aí de anos que está gostando desse estudo. Eu tenho certeza. Agora, eu vou te trazer mais um. Qualquer ensinamento que defende que todas as pessoas serão salvas, mesmo sem arrependimento, é um falso evangelho. Você pode se perguntar aí, Miriam, mas tem igreja que faz isso? Oh, amados, para ganhar súditos, para ganhar ali pessoas para sentar no banco da igreja, tem muitos, amados, muitos pastores
muitos pastores que já estão assim condenados a ir para o inferno. E ovelhinhas que podem ir com eles também. A Bíblia não ensina em lugar nenhum a salvação universal. As pessoas, elas se agarram assim ao conceito de que Deus é amor e não irá condenar ninguém, porque todos são filhos de Deus. Nós, a partir do momento que deixamos de ser criatura, aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nós passamos a ser filhos de Deus. Mas nós temos todo um processo dentro da salvação. Nós temos todo um processo de purificação e santificação. Então, todos os que se agarram a esse conceito de que Deus é amor e não irá condenar ninguém, está errado. Deus nunca prometeu que todos os homens serão salvos. Então, se você está ouvindo que não importa como vai viver a sua vida aqui e que Deus vai salvá-lo de qualquer jeito, ai, cuidado, porque este também é um falso evangelho. Este também. Então a gente teve aqui, olha só, nós tivemos aqui o evangelho de salvação sem arrependimento, nós tivemos o evangelho que nega o inferno, nós tivemos o evangelho da prosperidade, nós tivemos o evangelho que ensina que todas as doenças serão salvas, que você, a partir do momento que você aceitar Jesus, tudo será salvo, né? Então, se a sua igreja prega tudo o contrário do que eu falei dos falsos evangelhos, você está numa igreja abençoada. Todo ensinamento que você escuta, amados, deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Porque a luz da palavra de Deus oferece o padrão absoluto sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Fora disso, está saindo da caixinha de Deus. O culto desvirtuado do evangelho, ele é formado por esses 4 tipos de pessoas nessa ordem. Olha só, vê se você é uma delas, mas responde para você de verdade. Eu não estou aí, não tem pastor aí na sua frente. Interesseiras, que frequentam cultos apenas para se tornarem próximas ou saírem de uma crise financeira. Interesseiras, que frequentam cultos apenas para se tornarem prósperas ou saírem de uma crise financeira. Interesseiras, que só vão aos cultos para receberem curas, bens materiais ou soluções de problemas. E interesseiras, que frequentam cultos apenas para receberem milagres. E uma quarta, que vai à igreja para se sentir como num clube de exposição e falso arrependimento. Sabe para quê? Para mostrarem-se melhores espiritualmente diante dos outros. Mas eu quero te dizer que diante de Deus nada fica em oculto. Amados, nós temos que não estar nesse grupo dessas 4 pessoas. Nós temos que ser aquele que é adorador de Deus, aquele que vai para a igreja, porque não é a igreja que te salva, não. Eu até coloquei um louvor aqui, placa de igreja não salva ninguém, ocupar cargo não salva ninguém. Eu vim trazer a palavra aqui para você, não salva ninguém, pode salvar você e me condenar se eu não estiver reta no caminho do Senhor, se eu não me arrepender dos pecados. Amados, então eu quero te dizer que para você saber o verdadeiro e o falso, você tem que aprender sobre a palavra de Deus. E você só aprende a palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus. Não tem outra forma. Estudando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia na palavra de Deus. E não é colocando, não, em salmos lá abertos, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Quando eu entro na casa de alguém que eu vejo
Eu falo, meu Deus do céu, esse daí tem o talismã do Salmo. Ele acha que pela Bíblia estar aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, tem gente que tem duas Bíblias. Deixa aberta uma no Salmo 23 e outra no Salmo 91. Amados, não é o Salmo que vai te salvar, não. E não é o Salmo que vai te livrar. Quem vai te livrar é a palavra. É a palavra. É a palavra que vai te usar, que vai te salvar. É a palavra. Pode ter certeza. E o mesmo que eu estou aqui falando para você, você vai ter a mesma unção de falar para outras pessoas. Porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então a palavra dele não vai mudar. E o que vale mesmo a pena, mesmo, é não seguir a falsos mestres que se dizem bispos, missionários e apóstolos, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Seguir, amados, seguir mesmo, somente ao bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai lá em João, capítulo 10, versículo 11, 27 e 28. Ao nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ensinou, aquele que nos libertou, aquele que morreu por nós, aquele que admoestou-nos. Eu estou aqui dando risada porque quando eu escrevi aqui, eu chorei de pensar que os pregadores de hoje estão querendo dizer o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Estão pregando um evangelho barato, que muitas vezes sai caro mesmo. Sabe, sai caro mesmo para quem? Para os seguidores desses pregadores, desses falsos pregadores. Gente, eu vejo tanta coisa errada. Eu gostaria tanto de vir aqui para falar, para descortinar os olhos de vocês. Mas às vezes a gente fica amarrada e não pode falar. Mas um dia Deus vai soltar a minha boca. Mas, gente, nós não precisamos... Ai, me perdoa, mas nós não precisamos de campanhas, nós não precisamos de olhinho, nós não precisamos de nada, nós precisamos da palavra viva do Senhor. Tem pessoas que só vão na igreja porque vão cumprir campanhas. Eu falei que não ia falar, mas o Espírito Santo está mandando falar, então não dá para eu calar minha boca. Sabe, minha vontade é de chorar quando eu lembro disso, quando eu lembro pessoas que estão seguindo homens e não seguindo a Jesus. Gente, vamos abrir os olhos, vamos orar para Deus para que dê a direção. Tem gente que não sai da igreja em que está, porque eu tenho amizade com o pastor. Dane-se a amizade que você tem com o pastor. É preferível você sair, é preferível você ouvir um evangelho verdadeiro do que você estar sentado aí no banco da igreja e ser condenado. Sabe, o grande problema é que esse tipo de pregação, às vezes, esse tipo de pregação que eu estou fazendo hoje, gente, esse tipo de pregação que eu estou fazendo hoje, salva o perdido, mas não dá muito retorno financeiro, como tal o evangelho da prosperidade, por exemplo, como tal o evangelho da cura instantânea, como o falso evangelho de que não há inferno. E muitos pastores preferem seguir o segundo caminho, mesmo conhecendo os perigos que esses representam. Eu tenho pena. Amados, nós precisamos pregar o evangelho que transforma, o evangelho que confronta direto com o pecador,
que faz o homem reconhecer o seu estado original de pecador, de se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Cristo. É simples pregar isto, é simples. Miriam, como você tem essa unção. Talvez eu não tenha unção, talvez eu tenha o respeito pela palavra de Deus. Talvez eu tenha ouvido demais e colocado no meu coração o verdadeiro evangelho, que é seguir a Cristo. E esse evangelho que está sendo pregado aqui hoje, ele é simples. É só falar do pecado, é só falar da justiça e do juízo, dizer ao homem que ele é pecador, mas que Cristo morreu para o salvar, que basta ele se arrepender e Cristo salvará. O resto pode deixar com Deus, que o Espírito Santo enviará, pois ele é o que convence. Um dia falaram para mim que eu ensinava, eu poderia vir aqui ensinar, mas que eu não tinha unção do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo que tem enviado essa palavra, essas revelações, o diabo que não pode ser, sabe por quê? Ou você aí que falou isso? Porque o diabo não quer revelação para o povo de Deus. O diabo não quer que o povo saiba qual é o verdadeiro evangelho. O diabo quer aqueles evangelhos falsos que eu falei. E você aí que é um pregador e quer falar o verdadeiro, quer falar o verdadeiro evangelho, é muito simples. É só você sair do pedestal, é só você descer um pouco, é só você se lembrar que o trabalho de conversão pertence a Deus, que somos apenas vasos na mão do olheiro. É só você sair do centro da sua igreja, porque a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Mostra para esse povo que as portas são diversas, mostra para esse povo que a entrada é estreita. E você aí, crente que está me ouvindo, crente em Jesus, não se deixa levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, meu irmão. Pecado é pecado. Deus te ama e muito, mas não ama o pecado. Sabe, você precisa sim de uma igreja, você precisa de um local espiritual, você precisa sim de alguém, sabe, de alguém para pastorear você. Então peça para Deus te dar a direção para o verdadeiro local. Sabe, amados, a fé só vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus, não existe outra forma. Romanos capítulo 10, versículos 17. Eu tenho falado aqui, vou repetir, uma coisa que está gravado aqui. Esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus, amados. Sabe, eu ia fazer apelo, o Espírito Santo falou para não fazer, porque quem está me ouvindo hoje são crentes, crentes que já aceitaram Ele, crentes que precisam fazer um concerto com Ele, crentes que precisam ajoelhar e pedir perdão dos seus pecados, crentes que precisam sair do banco da igreja e pregar a palavra. Você foi chamado, assim como eu, a levar as boas novas, levar a palavra que Jesus nos ensinou. É você aí mesmo. Levante-se do banco da igreja e vai pregar, vai levar. Tem muita gente ainda que precisa ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente ainda que não conhece esse evangelho. Mesmo o evangelho torto que talvez você esteja ouvindo. É Deus que vai aperfeiçoar. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Nada vem de você. Nada. Nada. Porque se alguma coisa viesse de mim, eu não estaria aqui hoje.
Se alguma coisa dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. E não é fácil não, viu? Não é fácil estar aqui. Não é fácil. Não é fácil preparar 4, 5, 6 palavras. Não é fácil. Não é fácil você saber o que Deus quer de você. Porque são vidas que estão em jogo quando escuta a palavra. E eu não quero ser uma pessoa, uma pedra de tropeço para um irmão. Eu quero falar o que verdadeiramente o Espírito Santo me manda falar. Eu quero dizer, amados, que eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta, meus queridos, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.